Crônicas, irmãos. Ramacheia. Segunda Crônicas, capítulo é 34, irmãos. Lecalamachai. 34 é o capítulo desse livro de Segunda Crônicas. Aleluia. Capítulo 34. Eu vou ler aqui só uns 3 versículos, irmãos. Aliás, só 3 versículos a gente já vai entender o que Deus quer falar nessa noite aqui. Amém? Versículo 1. Segunda Crônica, capítulo 34, versículo 1. Amém, queridos? Amém. Olha que interessante. E tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Olha que coisa interessante, não é? Ele tinha 8 anos e reinou 38 anos. Quando o rei acabava de reinar, ele morria. Então ele morreu com 39 anos. Menino novo, não é? Versículo 2. E fez o que era o quê? Reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Olha aí, porque no 8º ano do seu reinado, 8º ano do seu reinado, tem que fazer conta também para saber a idade dele. 8º ano do seu reinado, então ele tinha quantos anos? 16 anos, não é? Ele começou a reinar com 8 anos, no 8º ano, então vai dar 16 anos. Amém? Com 16 anos, ele ainda sendo moço, ele começou a buscar a Deus, Ricalamacheia, a Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, com 26 anos de idade, ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e fundição. Só até aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Se assenta em nome de Jesus. Deixa eu deixar aqui um louvor, queridos, rapidamente. O louvor tem não. Aleluia. Glória a Deus. O nome do hino é até um hino que todo lugar que eu vou ministrar a palavra de Deus, eu canto esse hino, igreja. Não é arrependa-se, porque arrependa-se já está, o povo até já sabe, né? Já tem gente arrependida, que esse arrependa-se é para crente, irmão, é para crente mesmo. Mas o hino chama-se Não Duvide. Sabe por que esse louvor, Não Duvide? Porque tudo que Deus nos usar para falar aqui, se você duvidar, vai ser em vão você ouvir essa palavra. Então é preciso que não haja dúvida no teu coração. Aí Deus disse para mim: filho, escreve essa letra aí, porque não pode haver dúvida no coração da minha igreja. Shrabandarasuricanto Ramanai. É bem assim o louvor. Não duvide do teu Deus, não duvide. A dúvida faz a tua fé se abalar. Não duvide do teu Deus, não duvide. Deus não tem compromisso com quem não quer acreditar. Sabia? A ansiedade tem provado a tua fé, e o tempo longo da espera já não te deixa crer. Mas não duvide, porque Deus está contigo. Se creres, o milagre vai acontecer. Mas Deus só opera na vida
vida daquele que usa a sua fé para receber milagres. Ei, Deus está contigo, Ele é teu amigo. Então não pare de clamar, mas você tem que acreditar, não duvide, creia que tudo o meu Deus fará. Não duvide, simplesmente acredite. Se foi Ele quem prometeu, se cumprirá. Olha aí só. Não duvide do teu Deus, jamais duvide. Se Ele prometeu, se cumprirá. Não duvide das promessas que Ele fez em tua vida. Ele é fiel para fazer, e tudo Ele fará. Só tem um porém, igreja, mas Deus só opera na vida daquele que usa a sua fé para receber milagres. Ei, Deus está contigo, Ele é teu amigo. Então não pare de clamar, e você tem que acreditar, não duvide, creia que tudo o meu Deus fará. Não duvide, simplesmente acredite. Ei, se foi Ele quem prometeu, se cumprirá. Vai lá. Não duvide, declare. Não duvide. Oh, Ramassuriande canta Ramanai. Aplauda o Rei da Glória, igreja. De que Alamassuriande canta Ramanai. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu fiquei assim muito maravilhado com a história desse rei Josias. A gente aprendeu, acho que é um mal Lamacheia da igreja a ficar. Deus, ele fala que a sua palavra, ela se renova a cada dia. E o nosso Deus é um Deus de novidade. É o Deus que não quer que você fique apenas no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e aprende aquilo, e aquilo vira regra, e você passa a viver só a partir daquele versículo, Ramacheia. Ou alguns que vão para o Salmo 91, e por aí vai. Alguns que só sabem contar a história de Zaqueu, ou a história de Davi vencendo Golias. Ou de repente que sabe falar do cego famoso Bartimeu, Ramacheia, Oricanta Ramanaia. Ou até mesmo de Golias, né? Que sabe falar do Gideão. Olha quantos personagens a Bíblia traz a história. Ramacheia. Você vê muito falar sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, e principalmente sobre Jesus, Ramanai. Mas o Senhor, ele deixou a sua palavra para justamente a gente procurar os tesouros escondidos
em pessoas que foram usadas por Deus e que são menos faladas do que a jumenta que foi lá para o profeta ver que não era aquele caminho para ser seguido, não era aquele povo para ser amaldiçoado. Então Deus coloca uma jumenta no caminho do profeta, porque senão ele vai morrer, que tem um anjo com a espada. Mas a pessoa conhece mais a história dessa jumenta do que a história de um rei desse. Então dificilmente você vai chegar na igreja e alguém vai pregar sobre o rei Josias, o melhor rei que já existiu, Alamacheia, no Antigo Testamento. Um rei que ele, com certeza, ele entendeu claramente o que era fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que Josias tinha apenas 8 anos de idade quando ele começa a reinar ali em Jerusalém. E esse jovem, esse garoto, esse pequeno menino, certamente ele teve ajuda dos demais para fazer ali esse reinado enquanto era criança, até porque nós entendemos que uma criança de 8 anos, ela não tem capacidade de gerar nada, de conduzir um povo, conduzir uma nação. Mas haviam pessoas, Alamaché, que escolheram aquela criança, tão somente porque era Deus que tinha ordenado Josias lá no passado, através de profecia, quando o profeta chega lá, num tempo ainda de Jeroboão, o profeta desconhecido chega lá, Ramacheia, e Jeroboão tenta contra a vida dele. Ele fala assim: olha, nesse altar aqui, Lamachoriano de Cantarabacheia, vai a Lamacheia vir um rei, Josias, que vai inclusive a Lamacheia colocar os ossos dos falsos profetas para ser queimado também. Então vai nascer um que vai colocar essa casa em ordem. Então é uma profecia antiga, Ramacheia. Deus tinha profetizado e deu o nome, e o nome dele é Josias. Então o tempo passa, Ramacheia, vão vir muitos reis ainda, e agora o avô dele chama-se Manassés, um rei terrível, Ramanácia, um rei que tinha tudo para ser um rei bom. Por quê? Porque o seu pai era nada menos de quem? Do que o Ezequias, um rei também maravilhoso. Então esse Manassés, ele teve um bom conselho do pai, ele teve na vida do pai um crente de verdade, Ramacheia. Embora Ezequias tivesse ali, após vencer a batalha através daquele anjo, que não foi ele que venceu, mas foi o anjo que venceu para ele, ele deixou a soberba entrar no seu coração, mas era um homem que clamou a Deus, e Deus deu mais o quê? Mais 15 anos de vida para ele. Oricalamacheia, um homem com a vida no altar, e morreu em paz. Oricalamacheia. Então Manassés tinha tudo para ver, para olhar o pai e falar assim: eu vou seguir, porque ele foi bom. Lamacheia. E a história vai dizer que Manassés, queridos, ele traz toda a idolatria, Ramacheia, para Jerusalém. E aí a ponto do Senhor vir contra a vida dele, Ramacheia, e ele ser aprisionado ainda. E ele clama a Deus, e Deus entra, porque Deus, quando alguém se lança aos pés dele arrependido, Deus traz uma segunda chance. Ramacheia. E Manassés tem a chance de retornar para Jerusalém, depois de estar preso. Deus deu uma chance para ele, o Ramanásia. Aí a história vai dizer aqui que ele recebe o perdão de Deus, Uricanto Ramanai. E aí ele vem a morrer, queridos, e vem o filho dele, meu Deus, Amon, um rei pior do que Manassés. Pensa num camarada que era realmente triste, um negócio estreito. Ele pegou aquilo que Manassés, quando estava de mal com Deus, ou seja, em pecado com Deus, colocou de idolatria, porque Manassés ele se arrepende, mas ele não tira de Israel aquilo que não agradava a Deus. Ele deixou muitas estátuas no templo de Deus, coisa terrível. Amon, quando vem, é pior ainda. Ao invés de pegar o exemplo bom de que o pai se arrependeu e teve uma chance de Deus, não, ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente colocar o povo
para pecar realmente, a ponto do próprio povo, irmão, olha que coisa triste, era tanto pecado no tempo desse rei Amon, que ele só reinou 2 anos, 2 anos do reinado dele, coisa triste, hein? 2 anos foi o suficiente para quê? Para o próprio povo lá, os sacerdotes não aguentaram, de tanto pecado, mataram aquele homem, a Lamacheia. Aí o povo fez o quê? Pegou a criancinha, por quê? Porque tinha a Lamacheia, a linhagem real, então tinha que ser Josias, porque era filho do rei. Agora imagina uma criança com 8 anos, observando o pai fazer tudo que não prestava. Talvez ele ouviu falar do vô que fez o que não prestava, mas se arrependeu e Deus perdoou. Ou do bisavô, que era um homem maravilhoso, que era a Lamacheia Ezequias. Mas a história não está dizendo aqui, então não posso trazer o que não está na história. Mas eu posso dizer o seguinte, que dos 8 anos até os 16, com certeza ele teve ajuda. Mas quando ele tinha 16 anos, ele já estava diante, a Lamacheia, de um povo que sabia, irmão, que o povo sabia de profecia. De um povo que cria que Deus, através daquele homem, ia mudar a história de Jerusalém. A Lamacheia. Aí agora ele se coloca de pé, e ele com 16 anos, ele vai dizer assim: eu vou buscar esse Deus mais ainda. Agora eu já tenho capacidade de reinar esse povo. Agora eu sou um jovem ainda, mas eu já tenho palavra, Lamacheia, de autoridade. Eu já posso falar, conduzir a Lamacheia, o povo, para o melhor caminho que tem que ser. Aí ele começa a fazer Lamacheia, buscar nas cidades, e começa a tirar a impureza de Jerusalém. Aí você vai ver aqui que ele, porque no 8º ano do seu reinado, está vendo, sendo ainda moço, ele começou a buscar ao Deus de Davi. Por que Davi? Porque todos eles vão buscar. Quando o rei era bom, ele vai ser segundo Davi, porque Davi é um rei exemplar para Deus. Agora quando o rei é ruim, aí é segundo o seu pai fazia maldade. Vai dizer assim, mas todo aquele que é segundo a Davi, é porque vai ser um rei bom, porque tem Davi, que Davi foi o rei, para ninguém poder feito. Só que no tempo de Davi, você vê que nunca havia entrado idolatria, a Lamacheia, em Jerusalém. Nos tempos de Davi, não havia idolatria em Jerusalém. Quando Salomão nasce, não é? É que começa a idolatria, quando ele se casa com muitas mulheres. Mas até Davi não tinha idolatria, Lamacheia. E de Salomão para cá, aí não parou mais a questão da idolatria. Mas queridos, o Lamacheia, ele diz assim, ó, ele começou a buscar e a purificar a Judá e a Jerusalém, Lamacheia. Ele, Ramachurian de Cantaramanai, ele começou agora a ir lá para os bosques, onde havia as imagens da idolatria dos deuses. Ele começou a fazer o quê? A limpar aquilo lá, a Lamacheia. E aqui a história vai continuar dizendo que ele mandou derrubar os altares de Balaal, de Baalim, tá vendo? Mandou despedaçar as imagens que estavam acima deles. Ele foi até os bosques, arrancou as imagens de escultura. Ele, além de arrancar, ele colocou no pó, irmão. Ele queimou realmente, destruiu tudo. Ele não deixou nada. Ele queria um serviço completo. Ele queria Ramachurian de Cantaramanai. E até aqui, ó, os ossos dos sacerdotes, ele queimou sobre os seus altares, e assim purificou a Judá e Jerusalém. Como assim? Chegava num camarada assim, ó, esse sacerdote aí, ele oferecia o quê? Ah, esse aqui adorava as imagens também. Então, ele teve a morte digna, teve. Então vai lá na cova dele e arranca os ossos e queima. Ele não merece uma morte digna. Não merece. Tem que arrancar, que não serve, nem os ossos não prestam. Vamos arrancar tudo. Isso é crente, irmãos. Será que tem gente assim nesses dias? Meu Deus, não quero nem entrar nessa questão. Vou só contar a história aqui para a gente entender. Aí aqui a Bíblia fala que no 18º ano do seu reinado, ele já tinha purificado, ou seja, ele está agora com 26 anos. Então ele já tinha purificado as cidades, purificado a Lamacheia, os povos. Ele já estava trazendo ali, você olhava para Jerusalém e já via uma cidade purificada. Uma cidade que você podia entrar nela, entrar e sair dela, você ia ver um Deus ali sendo adorado, a Lamacheia. Não havia mais a questão, a Lamacheia, de 2 deuses ou mais Deus, não, era só Deus. Só que ainda a Lamacheia,
Aqui com 26 anos, quando ele viu que estava tudo purificado, aí onde a gente fala, meu Deus, o homem já está bem demais, já está governando de uma forma linda. Mas quem é crente, irmãos, ele vai se purificar mais ainda. Labacheia. Aquele que está sujo, diz lá em Apocalipse, se suje mais. Eu sei quem está no pecado é de mal a pior. Agora quem está limpo tem que se limpar mais. Para quê? Para não se perder. Porque você não está salvo nada ainda não. Você tem que buscar a sua salvação dia após dia, porque isso é Bíblia. Não pensa que está limpo não, que senão você vai parar no tempo e falar assim, agora eu já estou podendo. E não está podendo nada. Você está podendo dobrar o joelho e se arrepender de dizer que pode alguma coisa e voltar novamente e fazer como esse rei fez. Com 26 anos, vou ler aqui para você entender. O que é que ele faz aqui, ó? Eita Jesus, no 18º do seu reinado, ele já estava purificada a casa, meu Deus, a terra. Aí ele sabe o que ele faz? Ele envia Safã, filho de Azaria, e envia ali Joá, filho de Joacás, registrador, a repararem a casa do Senhor. Alamacheia. A cidade já estava maravilhosa. Ele não poderia fazer o contrário, buscar primeiro restaurar a casa de Deus? Mas por que ele não faz isso? Não é? Ele poderia ter ido direto para a casa do Pai. Mas aí, o que ia acontecer, irmãos? Esse tempo que ele ia gastar restaurando a casa, ele perderia muito mais pessoas que estariam na idolatria na sua própria casa, que ninguém ia observar. As pessoas das cidades longínquas não iam nem saber que estava sendo feita alguma coisa aqui, porque eram muitas cidades. Então ele usou o que? A sabedoria de Deus. Ele primeiro limpou o terreno para depois limpar a casa. Ramandarachandarabacai. Porque se você, Recalamacheia, observar na história de Deus, quando Nabucodonosor vem e destrói Jerusalém e arrebenta com tudo, a primeira coisa que Deus ordena para alguém fazer é restaurar primeiro o quê? Os muros. Primeiro é necessário que eu faça o quê? Que eu tenha uma muralha restaurada na minha vida. Porque se eu restaurar só a minha vida aqui e tiver um monte de brecha, vai entrar novamente. Eu vou Ramachandarábia. É como aquele camarada que pega cirrose, mas não para de beber. Ele vai pegar de novo. Uricalamacheia. Vai morrer novamente. Por quê? Porque não parou com a bebida. Ramacheia. Morrer morrer daquela enfermidade. Entendeu? Ele vai pegar novamente aliás, a enfermidade para ele morrer novamente. Mas vai morrer mesmo, e infelizmente ir para aquele lugar, porque vai morrer duas vezes, porque tanto o corpo como o espírito. Então são duas mortes mesmo, não tem jeito. Mas queridos, o que a história vai dizer aqui? Então Deus, ele sabe que é preciso que haja primeiro a restauração dos muros de Jerusalém, porque representa o quê? Segurança. Ramacheia, uma casa murada, ela é segura, e principalmente identidade. Porque se você observar lá, eu sempre conto essa história aqui porque é uma verdade. Se você vai pegar até mesmo um terreno, você vai comprar um terreno, até que seja no sítio, se você não demarcar ele, não murar ele, quem comprar o do lado vai pegar um pedaço seu, alguma coisa, ou então vai até invadir, porque você não vai lá nunca. Então o cara compra do lado e ele vai ver aquele terreno sem nada e fala assim, rapaz, aí passa um ano, você nunca vai lá, o que vai acontecer? O cara do lado fala assim, peraí, ele começa a plantar, começa a cuidar, daqui a pouco ele já seca para ele. Aí você tem que entrar na justiça para poder tirar o cara de lá e provar. Mas aí vão falar para você, mas por que você não demarcou sua terra direitinho, não fez a murada? Que uma vez que faz o muro, ninguém vai, Ramacheia, entrar em muro para roubar o quê? Mas roubar terra? Não tem como. Mas primeiro tem que fazer o quê? Cercar. Aí quando você cerca, você está dizendo assim, aqui tem dono, aqui tem identidade, aqui alguém já pagou um preço por essa terra. Aí você começa a construir. E quando constrói, você faz o quê? Você vai morar dentro da casa, porque senão não adianta também. Senão vão pular o muro e vão roubar do mesmo jeito. Então você vai o quê? Tomar conta da casa. Mas então, e o Deus que nós servimos, Ele nos cerca justamente para que nós venhamos a entender, que é o que Pedro vai dizer lá
Porque o anjo do Senhor, o quê? Ele acampa ao redor. Ele faz aquela muralha. Ó, porque ao derredor está o quê? O inimigo, olha, rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Uma brechinha, ele entra e acaba a tua vida, e você não é crente em nada nenhum. Fica atrás de dar uma de crentão e se perde por aí num pecado mínimo. Por quê? Porque Deus não quer isso para mim e para você. Então esse rei, ele entendia isso. Espera aí, primeiro eu vou restaurar as cidades, porque eu restaurando as cidades, uma já vai passando para outra, aí eu vou ter o povo inteiro ao meu dispor. Eu vou trazer o povo primeiro para o meu lado, porque o pai dele, Alamaché, a ponto do povo matar o próprio pai dele, é porque o povo já estava cansado até mesmo de pecar. Porque chega uma hora que o pecado, irmão, o cara ele erra tanto, que chega uma hora que ele não consegue, ele fica abatido pelo próprio pecado. E se ele não se levantar, Alamaché, para buscar Deus, ele morre naquele pecado. E o povo estava tão arrebentado que matou o rei. Mas esse jovem aqui, 26 anos, ele restaura Ramaché, as cidades. Aí ele vai fazer o quê? Aí, olha quem foi lá. E foram Ilquias, sumo sacerdote. Aí deram dinheiro para os camaradas arrumarem a casa de Deus. Deram dinheiro. O rei mandou dinheiro para lá também. E começaram a restaurar. E aí, eita, Ramachandarabacai, de repente, irmãos, eles encontraram o livro da lei, Alamacheia. Olha que coisa linda aqui que aconteceu. Meu Deus, Recalamachorian de Cantaramanai. Olha aqui, Ravacheia. Olha aqui, tirando eles, versículo 14, ó, do capítulo 34, ó. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e o que o sacerdote achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Olha que coisa linda. Aí Ilquias disse a Safã: ó, Safã, eu encontrei o livro, leva para o rei Josias, leva para ele. E a Bíblia vai dizer bem aqui, ó, e Ilquias disse a Safã: olha, eu achei o livro da casa do Senhor, Alamaché. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo conforme lhes encomendou, Ricalamaché. Olha, meu rei, a obra está a 1000 maravilhas. Estão trabalhando, ninguém, irmão, a coisa era linda, irmãos. Não precisava nem de tesoureiro, porque era entregar o dinheiro e estava certinho. Para quê? Para fazer aquela obra de Deus. E aqui a Bíblia diz assim, irmão, a Ramaché: além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Escuta só, 8 anos de idade, ele sabia que o melhor caminho a seguir era ficar buscando o conselho de quem estava lá. 16 anos de idade, ele tinha capacidade de dominar o povo, de seguir o povo e de trazer e buscar a Deus, buscar de Deus como lidar com o povo. 26 anos de idade, ele já tinha feito toda a limpeza na cidade. E ele ainda não se acha, ele não se acha super crente ainda. Ele poderia deitar e falar: já está tudo limpo. Não, a casa do meu pai, do meu Senhor, está terrivelmente abalada. Tem muita coisa aí para se limpar ali dentro. E aí acha o quê? O livro da lei, Ramacheia. Olha como que é o pecado na vida do ser humano. A primeira coisa, aqui eu entro nos nossos dias, a primeira coisa que o inimigo faz na minha e na tua vida é falta de vontade de ler o quê? A palavra, não é? Aí tem gente que troca até a palavra por droga, quando ele vai lá para fora, quando ele se sai dos caminhos do Senhor. Tem uns que vende, tem outros que troca, tem outros que, sabe, irmão, que rasga, tem outros que deixa, que dá de presente. Olha, aqui eu tenho uma Bíblia lá, e dá para as pessoas que estão indo para a igreja. Menosprezam a palavra de Deus. E quantas palavras dessa aqui não está perdida na casa de muitos crentes, não é? Tem a história que um dia eu vi, eu não gosto de historinha não, mas essa aqui é interessante, é a história do garfo. Eu vou contar porque eles não sabem ainda não. A história,
Olha só, o pastor foi convidado para jantar na casa do casal, lembra disso aí? E quando chega lá, ela faz o quê? Vou pegar meu melhor talher, porque o pastor está vindo com a esposa, então vamos, pega aquele talher do casamento, né, que está guardado lá, e serviu eles. Aí a mulher se dando de crente, porque eles, né, estava lá, aqui é missionária, aqui lê a palavra, oh, maravilha, irmã Maria, oh, que bênção, hein? Aí o pastor foi embora. Passou mais ou menos um ano mais ou menos, né? Aí convidou de novo o pastor. Só para ter tem gente que passa mais, né? Aí chegou lá. Aí porque ela ficou com medo de chamar ele, falou assim: meu Deus do céu, o homem roubou meu garfo. Olha, acusando o pastor, ela e o esposo, né? Aí o pastor foi olhar de novo, né? E ela ficou sem jeito. Aí ela teve coragem e falou assim: pastor, o senhor me perdoe, mas quando o senhor veio aqui a última vez, já faz bem um ano, eu peguei o meu melhor talher para servir o senhor, e o senhor é homem de Deus, mas está faltando o garfo. Aí o pastor falou assim: mas minha senhora, irmã Maria, a senhora falou que lia a Bíblia todo dia, a senhora lê mesmo? Lógico que eu leio. Então abra a Bíblia. Onde é que estava o garfo? Dentro da Bíblia. É assim que pega crente que perde a palavra dentro de casa, entendeu? Porque foi dar uma de crente para cima. Então, queridos, aqui quando o pecado entra, você mente, porque um dos pecados é a mentira. E João 8,44 fala que o pai da mentira é o capeta, e quem mente é o que é filho dele. Não tem jeito. Ramacheia. Então esse rei aqui, olha que interessante, ele acha algo, Racalamacheia, que a própria igreja, o templo tinha perdido, que era justamente a palavra que guiava o povo, que guia a minha vida, guia a tua vida. Eu não posso perder esta palavra de maneira nenhuma. E as pessoas estão perdendo a palavra com a Bíblia em casa, porque a palavra é uma coisa, a Bíblia, a Lamacheia, ela é apenas um livro. Mas se eu não ler, se eu não meditar, ela não fica, não traz nada para mim. Ela aberta apenas lá, ou fechada, ou numa gaveta, é um livro comum. Eu perco a palavra quando eu não busco na palavra. É bem clara a palavra: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha o que ele faz aqui para encerrar. Ele faz bem assim, irmão, isso é coisa linda, irmão, isso é coisa de crente. Olha o que ele faz assim, ó. Sucedeu, versículo 19, ó. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Você já viu que coisa interessante? Meu Deus, irmãos, isso é coisa de crente. Porque para um rei rasgar as vestes, irmão, ele tinha que se achar muita culpa nele. Ele queria um perdão maior de Deus. Ele não entendia Ramaché. Ele estava tão assim temeroso, porque ele vai dizer bem assim, ele rasga as vestes, aí ele vai dizer assim: olha, não, peraí, tudo que eu fiz, Ramacheia, não é nem 1% do que eu devo fazer para o meu Deus. Tudo que eu fiz, Ramacheia, até agora, mesmo com 8 anos buscando a Deus, com 16 trazendo o povo, Ramaché, para mim, com 26 arrumando a cidade, limpando tudo, mesmo assim eu devo muito a esse Deus, a Ramacheia. Eu preciso melhorar mais ainda. E ele ficou temeroso. Aí ele fez o quê? Na época, irmão, o negócio estava estreito, e ele manda buscar quem? Uma profeta. Não sei onde é que estavam os profetas, né? Mas ele manda buscar o quê? Uma profetisa. Vai até a Uda, uma profetisa, porque ela vai profetizar o que vai acontecer, porque nós estamos em pecado. Aos olhos, até mesmo de Deus, irmãos, ele estava em obediência. Mas quando a gente realmente entende que nós não somos nada, por mais que eu esteja certo, eu tenho que cobrar mais de mim, para eu mudar na presença do rei. Porque quanto mais eu cobrar de mim, melhor eu serei para o meu Deus.
Eu estou dizendo que ainda estou muito sujo perante um Deus que é puro, que é alvo mais que a neve, que é incomparável. Ramachuriano de Cantaramanai. Aí a história vai dizer aqui, a Bíblia fala bem assim: então enviou a Lamacheia e foi até Uda. E Uda, aquela mulher profetiza, ela vai trazer a profecia aqui, irmãos, que não tem mais jeito para quem tiver em pecado. Ela vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esse lugar, sobre os seus habitantes, a saber todas as maldades, as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre esse lugar e não se apagará. Aí aqui eu tenho uma boa notícia para quem serve a Deus. Olha só. Porém, versículo 26, ó: porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e sereis recolhido ao teu sepulcro em paz. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Recalamacheia, Oricantaramanai. Você vê que coisa interessante, irmãos? O rei Alamacheia, ele estava preocupado porque ele ainda se sentia culpado. Ele sentia culpa, Ramacheia, do pecado dos outros que os pais cometeram. O pai então nem se fala, e o povo antes dele, e os demais que foram pecando contra Deus. Porque o que ele limpou, irmão, de idolatria, ele foi o único rei que limpou tudo. O único rei que limpou tudo foi esse homem. Porque Jeú, quando foi rei, a Ramacheia, Jeú chega para Jezabel, mata Jezabel, ela pula lá de cima, ele vem para destruir, ele vai lá e pega todos os profetas de Baal e manda falar assim: vamos adorar Baal, para enganar os profetas. Aí falou para o soldado: olha, se faltar algum, aquele que faltar, a tua vida no lugar daquele. Então todos os profetas da época de Baal foram mortos. Mas não só tinha Baal, tinha Azera, tinha tudo, tinha Moloque, tinha tudo que era Deus, a Ramacheia. Mas esse aqui, ele foi diferente. Ele purificou, ele limpou, e ele trouxe, mesmo assim, ele sentia culpa, a Ramacheia, do pecado dos outros. Ele sentia culpa, mas aí vem a resposta. Por quê? Então ele manda buscar alguém que é capaz de trazer, se também ele vai pagar aquele erro ou não. E vem a bênção para a vida dele, e vai dizer assim: olha, diga para o meu servo, mesmo ele limpando tudo, ele fez mais do que era necessário. Ele fez coisa de crente, a Ramacheia. Aí ele, preocupado, ele vai fazer o quê? Ele vai reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Aí ele manda subir à casa do Senhor. Aí ele fala assim: olha, os homens de Judá. E ele vai fazer o quê? Mandar ler aquele livro, para que as pessoas não se desviem do caminho. Um bom líder, ele prega a verdade. A ovelha segue se quiser, mas a palavra não pode ser perdida. E se perder, procure encontrá-la, porque no dia que você encontrar essa palavra de verdade, você vai fazer o que está nela. Hoje é mais fácil servir a Jesus do que nesse tempo aqui. Eu tenho certeza disso, porque Jesus trouxe uma graça maravilhosa. Não quer dizer, a Lamacheia, que você vai andar por aí de qualquer maneira. Mas hoje, irmãos, é mais difícil ver quem serve de verdade. Mas falar que é difícil servir a Deus, você está enganado, porque em todos os lugares a palavra de Deus está exposta. Onde quer que você queira, onde quer que você vá, através de tudo, a palavra de Deus está exposta.
em nome de Jesus. Amém, queridos? A história é longa, mas foi um resumo de Josias aqui, para a glória de Deus. Haja mente para guardar isso aí, mas Deus, Alamaxé, nos dá graça e sabedoria. Amém, queridos? Então, Ramaxéia, 8 anos ele adorava a Deus. 16, ele tomou conta do povo. 26, ele reconheceu que mesmo fazendo tudo, ainda precisava fazer muito mais. E que tenha Josias nos dias de hoje, para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Olha em cima, hein? 8h30. Meu Deus, nem olhei no relógio não, mas Senhor maravilhoso, ó Pai, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Pai querido, de aprender nessa noite com o teu servo Josias, que há quanto tempo faz que ele não existe mais, mas a sua história, o seu legado ficou, Pai querido, Alamaxéia, no teu livro sagrado, Horicalamaxéia. E eu te agradeço, Horicanto Ramanai, em nome de Jesus. E para encerrar, eu digo para vocês o seguinte, queridos: porque foi um rei que só viveu 39 anos, ele poderia viver mais, mas a história diz que Neco vem contra a Síria. Vem Neco lá do Egito, e ele vem com tudo. Aí esse rei, ele vai contra Neco, sem ter nada, ele nem guerra não tinha no tempo dele. Aí Neco fala assim: rapaz, tu é crente, moço, volta para casa. Fica, eu não quero te matar não, Josias, tu é um exemplo. Mas ele insistiu. Aí Neco mata Josias, mas ele não perdeu a salvação por causa disso, entendeu? Ele só abreviou o seu tempo na terra. Viveu só 39 anos, morto por aquele rei Neco, mas em vida. Vem para cá adorar a pequena missionária.